Jeremias 12, de 1 a 4, ele fala assim: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem e dão fruto. Tente nos lábios mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, e tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estarás de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Eu vou ler a resposta de Deus aqui, porque quando eu estava lendo esse texto aqui, eu falei, é tremenda. Né? E você que está aí hoje se perdendo no meio dos problemas, eu quero que você guarde esse versículo 12, 5 no seu coração. Fala assim, não te fadigas correndo com homens que vão a pé. Como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Segura esse versículo aí, segura aí, meu querido. Se Jeremias ficasse se queixando em dias relativamente fáceis de serem vividos, como Deus poderia tê-lo usado em dias realmente difíceis? Como nós, ele sofreu com o endurecimento do coração das pessoas. Endurecidos, nós perdemos a perspectiva de como os problemas realmente se parecem e não sabemos mais de que maneira Deus está pronto para agir. Ponhamos sempre o foco em suas promessas e não em nossos problemas. E para isso precisamos manter duas coisas na nossa mente. Então guarda isso. Coloque o seu foco nas promessas do Senhor. Amém? Então, pastor Rogerinho agora vai colocar o foco, né, pastor Rogerinho? Você que sabe aonde. Eu que sei aonde. Eu sei que... Então, Senhor, me ajude a colocar o foco nas tuas promessas. Amém. Em nome de Jesus. Mas, Guerra, é muito comum a gente ver as pessoas, muitas vezes perdidas, sem saber o que fazer em determinada situação, quando essa situação parece uma situação extremamente grave, ou quando essa situação é uma situação que, mesmo não sendo muito grave, mas veio a acontecer de uma maneira sem previsão. Sim. Né? Então, nós temos algumas coisas que a gente leva em consideração. Uma é quando a situação realmente é uma situação difícil. Sim. Né? A outra é quando a situação ela pode não ser tão difícil, mas a pessoa não está preparado para ela. Com então, certeza. aí ela se sente completamente perdido em relação àquela situação que, se ela tivesse se preparado para ela, ele teria agora uma resposta mais fácil para dar. Não é? E a outra ainda é quando acontece um acúmulo de situações difíceis, né? Um acúmulo de problemas. Então, nós temos esses 3 pontos que são extremamente relevantes quando nós paramos para avaliar os problemas que estão à nossa volta ou as circunstâncias que estão vindo contra nós. Então, repetindo, a primeira delas é quando realmente esses problemas são problemas que nós não temos como resolver ou que é demasiadamente, eu não vou nem colocar difícil, mas desafiador para nós e para os recursos que nós temos. Né? Então, quando nós olhamos para uma determinada situação e viramos e falamos, meu Deus, eu não dou conta disso.
não é? Isso é uma realidade e muitas vezes nós precisamos avaliar isso tanto de forma emocional quanto de forma racional. Porque há realmente situações que nós não encontramos em nós mesmos o recurso emocional necessário e nem temos disponíveis os recursos materiais necessários naquele momento. Com então, certeza. é uma situação que, por mais que a gente esteja acostumado a lidar com elas, ou por mais que a gente tenha previsto, elas vêm numa dimensão além daquilo que a gente realmente pensou que poderia vir. Não é? Quando, de vez em quando, você olha e vê que aquilo, que a ondinha virou um tsunami. Sim. Não é? Ô, Rogério, tem pessoa que é igual formiga, negócio de carregar o peso o dia inteiro, né? Sim. Formiga o dia inteiro carregando, mas não larga de jeito nenhum. Ué. Agora, É desse jeito, né? uma outra situação, Guerra, é quando a formiga tem uma vantagem, ela carrega um peso, mas ela trabalha o sabe dia que todo, né? aquilo vai ser para Útil benefício pra ela, dela e com para certeza. o resto do formigueiro. Então ela trabalha numa situação de prevenção. Sim. A outra situação é quando a pessoa não tem essa visão preventiva. E aí ela não se prepara e aí qualquer probleminha acaba sendo um problemão. Sim. Por quê? Porque ela não está preparada nem materialmente, nem espiritualmente, nem emocionalmente para aquilo. com certeza. Então, é como... Aí vamos ver, né? Já que você falou da formiga, vamos falar da cigarra. É isso mesmo. Não é? Então, olha bem, é como a cigarra que vive, né, numa atmosfera, né, ou vive sem preocupar com o dia seguinte. Sim. Né? E aí, quando o dia seguinte vem e com ele vem o seu mal, aí ela realmente não tem o que fazer e aí se perde no meio de um problema que poderia ser um problema até relativamente simples. Né? Com certeza. Agora, quando esses problemas eles vão acumulando, né? E aí tem determinados momentos que ou a gente não tem como resolver, ou simplesmente por uma opção, ou até mesmo um comportamento, né, de ficar deixando as coisas acumularem, ou procrastinar, aí realmente as coisas chegam no ponto onde você não consegue nem enxergar o que tem além dos problemas. Exatamente. E aí realmente vai ficar completamente perdido no meio dos problemas. Ok. Né? E quando a tendência da gente estabelecer o foco nos problemas e não estabelecer o foco, ou seja, nas promessas. Nas promessas. Aí a tendência é essa, né? Porque quando o nosso olhar está só para os problemas vão se tornar muito maiores e muitas vezes nós vamos estabelecer o tamanho do nosso Deus de acordo com o tamanho dos nossos problemas. Não é? Isso mesmo. E não a visão correta que seria ver o tamanho do nosso Deus comparado com os nossos problemas. É nada. Né? Tem Com uma certeza. coisa muito interessante, Rogério, que a gente trabalha, principalmente nessa questão emocional, e há inclusive uma referência muito interessante no livro de Abacuque, quando ele fala para escrever a visão e escrever de uma maneira Que todo bem mundo grande, veja. de maneira que aquele que passe, né, longe e rápido consiga ler. Outdoor. O outdoor. Então a gente tem uma visão que a gente trabalha muito isso quando a gente está trabalhando com coach, que é aquilo que nós focamos, isso se expande. A palavra de Deus também diz que assim como eu penso, assim eu sou. Né? Então, o texto é muito claro. Então, se eu vou focar no problema, a tendência é que o problema ele se expanda, isto é, ele toma uma dimensão muito maior do que a que ele tem. Então, a questão do foco é extremamente importante para que eu não me perca no problema. E tomar realmente cuidado para quê? Porque se eu sei que aquilo que eu foco, aquilo se expande, então eu preciso focar na solução
e num Deus que me deu uma promessa, porque aí a solução vai se expandir, eu vou ver as coisas mais claras. Se eu foco nas promessas de Deus, eu vou ver um Deus muito maior, e se eu vejo um Deus muito maior, a minha fé vai ser ativada com muito mais facilidade, e aí eu vou ter realmente o oposto. Não vou me perder nos problemas, mas eu vou, apesar do problema, encontrar a solução. Ok. Amém. Gente, nós temos aqui muitas participações já. Então vamos tentar abreviar aqui. Boa tarde, pastores. Gostaria de pedir oração. Preciso estar mais animada para frequentar a igreja, pois tenho deixado de ir. A minha vontade é de estar em todos os cultos, mas confesso que sinto algo me impedindo. Meu nome é Fabiane. Deus abençoe. Ela aqui, DDD 31. Nós vamos orar, viu? Eu creio que você precisa orar, viu, Fabiane? Porque muitas vezes são ações espirituais, não é? Que estão te prendendo, te impedindo de avançar. Então, você buscar sempre na igreja local, estar inserida numa célula, estar inserida no ministério, dependendo da visão da igreja, né? Para você ter pessoas juntos com você, não é? Porque nós, é como se fosse como se fosse apenas um carvãozinho, sabe, longe da brasa. Então nós não conseguimos, sabe, ser aquecidos e vamos esfriando gradativamente. Por isso que a gente precisa estar relacionados, ou seja, envolvidos, né, na igreja local, ou seja, numa célula, no ministério, ter amizades onde a gente pode, sabe, poder contar com essas pessoas, estarem orando, buscando ao Senhor, porque o desânimo vem mesmo, e essa tem sido uma das estratégias do inimigo sobre as nossas vidas, né? Então, por isso, é muito importante você estar engajada e envolvido, ok? Nós temos aqui, a paz do Senhor, sou Marcos, Paraná, gostaria de saber por que tem pessoas que dizem que o nome Deus é um nome idólatra. Ah, tá. A questão... mais a perspectiva mais judaizante. Isso, e baseado no texto de não tomar o nome de Deus em vão. Exatamente. Né? A própria palavra Deus, que é uma forma traduzida, né? Na realidade, o nome de Deus, ele tem um vocábulo que ele não tem tradução, né? Necessariamente, mas a gente tem essa visão, e principalmente daqueles que têm uma visão voltada para a restauração das raízes judaicas dentro da fé cristã, que usam inclusive uma expressão para não escrever Deus, D, né, tracinho, US, né, para não escrever o nome de Deus, né, levando em consideração aquilo que está escrito lá atrás na lei de não levar ou não usar o nome de Deus em vão, e como o povo também judeu, ele não usa, né, a palavra Deus, então aí isso acaba sendo inserido dentro do contexto. Exatamente. Né? Olá, pastores amados, estou sempre ligado com vocês, amo esse programa, apesar do horário. Puxa vida, aí só tem verdade. Obrigado. Não é o horário, eu sei que é bem no horário do almoço, né? Mas fazer o quê? É o horário que nós temos disponível, né? Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos vocês, são uma bênção, homens de muita sabedoria. Quero agradecer a Deus tudo que tem sido feito por mim, a aprender a cada dia mais, buscando sempre a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, glória a Deus por isso. Bom dia, irmãos. É possível perdoar de verdade alguém que tenha feito coisas terríveis e cortar o contato com essa pessoa? Manda um abraço aí para os irmãos de Pará de Minas. Alô, Pará de Minas. Glória a Deus, aos queridos aí. Temos uma lagoinha, não é, aí em Pará de Minas, a pastora Beth e o pastor Kennedy, né, amigos queridos nossos. Um grande abraço. Minha irmã, é possível sim, plenamente, perdoar, não é? Aliás, o perdão é para isso mesmo, não é? É natural? Não, não é natural. Talvez diante das circunstâncias que aconteceram, ou seja, as feridas ou o pecado, é situação muito delicada, mas não é através do nosso esforço, é através da fé mesmo.
né? Então o Senhor Jesus fez isso, cumpriu isso na cruz do Calvário, para que eu e você possamos nos apropriar dessa vitória na cruz e declararmos, não é, que nós perdoamos. Mesmo que o seu emocional diga, eu odeio essa pessoa, mas em obediência à palavra de Deus, a obediência também em cima do exemplo que o próprio Senhor Jesus nos deu, então eu perdoo. Né? Não quer dizer que você tem que viver as 1000 maravilhas novamente com essa pessoa, isso aí é outro processo. Né? Então, assim, o seu emocional, confia para que o Senhor cuide do seu emocional. Não é? Ele é especialista em emoções, ele é especialista nos sentimentos. Não é? O que nós temos que fazer é ser obedientes. Então nós perdoamos em obediência à palavra de Deus e seguimos o exemplo que Jesus deu. Não é? Agora, você não está conseguindo perdoar nas suas emoções, deixa Deus cuidar das suas emoções. Então primeiro você faz isso, perdoa, e aí deixa Deus tratar de você e com certeza Ele vai fazer uma obra maravilhosa. Amém? Olá, pastores, bom dia. Sou a Macli, de Laje, Santa Catarina. Peço por misericórdia que me ajudem em oração pela vida da Thaís, minha irmã em Cristo, pois está passando por um problema muito confuso em um relacionamento. Desde já eu agradeço. Ok, no final do programa nós vamos orar, né, e colocar cada um desses pedidos e situações diante do Senhor, não é? Ok, Guerra, vamos... Nós ainda vamos... Né, eu gostaria de colocar ainda esse versículo 5 aqui, que o pastor Rogerinho ainda não destrinchou ele não, mas vai destrinchar, né? O que é isso? Ele vai destrinchar ele agora. Eu falei que eu jogar a peteca na mão dele. Se te fadigas correndo como homem que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Olha, Guerra, esse texto ele é um texto de muito confronto. Sim. Né? Então, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e, por olhar as circunstâncias e as nossas próprias habilidades, a nossa tendência é realmente cair no esquema da murmuração, do desânimo, da incredulidade, do próprio cansaço, por não ver um resultado talvez imediato ou rápido. E eu creio que a situação, nesse caso, Deus trazendo essa resposta para Jeremias, era em relação à expectativa de Jeremias e o próprio cansaço, tanto físico quanto emocional de Jeremias. Porque Jeremias, ele está falando e entregando uma mensagem e ele queria que o povo respondesse a essa mensagem porque ele não queria que o povo sofresse aquilo que ele tinha certeza que o povo iria sofrer. Né? Então é aquele negócio. Você sabe que o remédio é amargo, mas o remédio é necessário e você sabe que se tomar o remédio vai resolver. Mas a pessoa se recusa a tomar o remédio. Então Jeremias é aquele que está com o remédio na mão, né? E as pessoas se recusando a tomar o remédio, preferindo viver com a dor e viver com a enfermidade do que passar pelo momento de voltar atrás. Então esse cansaço de Jeremias e essa resposta de Deus para Jeremias é uma resposta que vem confrontá-lo e confrontá-lo de uma maneira muito séria. E nós, muitas vezes, nós somos confrontados até mesmo por Deus de uma maneira não tão direta, mas de uma forma tão incisiva também. Então, se você está cansado, não é, com aqueles, ou não consegue nem competir, nem acompanhar aqueles que estão andando a pé, como você poderá acompanhar aqueles que virão a cavalo? Isso é. Se você agora já está cansado, o que vai ser daqui para frente quando as coisas começarem a piorar, Jeremias? Tanto para você quanto para os outros. Então, anima-te, homem. Porque o negócio só está no início do estreitamento. Anima que o cavalo vem. Por enquanto, você ainda está nadando por cima do funil. O funil vai descer. Aí tá o problema. Então,
muitas vezes nós avaliamos e podemos ter essa convicção de que nós precisamos crer numa visão de Deus, e à medida que caminhamos na visão de Deus, mesmo que as coisas fiquem mais difíceis ou mais desafiadoras do que já estão, mas nós temos uma convicção de que não estamos sozinhos. Amém. Né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.